Vamos seguir então no nosso estudo de integrais. Na última aula a gente viu a integral definida, foi isso? A gente viu que a integral definida é aquela expressão que me fornece a área sobre uma curva num determinado intervalo. Se eu tenho uma função assim definida entre a e b, uma função y igual a f de x, a área sobre essa curva pode ser dada, essa área A, pela integral definida. Essa área A aqui pode ser calculada pela integral definida de A até B dessa função, dessa forma. Então, quando você resolve essa integral, o que você está calculando, do ponto de vista geométrico, é a área sobre uma curva. Na verdade, a gente viu até que não é bem a área sobre a curva, é a área líquida sobre a curva. Né? Se essa curva não for toda positiva, igual está ali, vamos supor que seja uma função que faça assim, ó, no intervalo entre A e B. Então, a integral definida dessa função, dessa forma aqui, ela vai estar associada a essa projeção da curva no eixo x, tanto embaixo quanto em cima do eixo. Então, se eu calculo a integral definida de A até B de uma função desse tipo, o que eu tenho é a área líquida, é toda a área que está acima, menos toda a área que está embaixo. Então, se eu chamar, por exemplo, esse termo aqui de essa áreazinha aqui de A1, essa áreazinha aqui de A2, essa áreazinha aqui de A3, o que essa integral aqui vai me dar é toda a área que está acima, que seria A1 mais A2, menos toda a área que está abaixo, que seria A3. Do ponto de vista geométrico, seria isso que é isso que a integral definida nos fornece. A gente viu como que a gente chega nesse resultado, qual que é a ideia por trás da integral. A integral é esse símbolo, esse S aqui, que é um símbolo de soma, que sai de um somatório de infinitos termos, em que você vai dividindo a sua área em retângulozinhos cada vez mais finos, de largura ΔX. Quando você faz isso aqui infinitamente fino, ou seja, quando você faz infinitas partições debaixo da curva, a soma das áreas desses retângulos bem fininhos vai aproximando da área debaixo da curva de verdade. Isso no infinito não aproxima, mas coincide. Então a integral é uma soma de infinitos termos desse tipo, de termos diferenciais. Por isso que aparece esse termo aqui. Termos diferenciais são bem pequenininhos, infinitamente pequenos. Então, quando você soma esses infinitos termos diferenciais infinitamente pequenos, você consegue a área sobre a curva, que é dado pela integral, que é um limite lá da soma de Riemann, que a gente viu na aula passada. Para seguir o nosso estudo de integral, nós vamos trabalhar esse tipo de função aqui, ó. É um tipo de função que fornece a área, função definida dessa forma. O que ela está dizendo aqui é o seguinte, que eu tenho uma função y de t, em que aqui é y e aqui é t, e eu tenho lá um f, um y igual a um f de t, em que eu tenho um valor x aqui entre os dois extremos, função definida entre a e b, eu tenho um valorzinho x aqui, entre a e b, que vai variando de a até b, e essa função me fornece essa área a depender desse x. Então essa aqui é uma função que o x dela é esse valorzinho aqui, e o resultado dela é o resultado dessa integral. Quando você pega um x específico, você consegue essa área aqui específica. Se você varia esse x um pouquinho, você consegue uma nova área. Então essa aqui é uma função que me fornece essa área variante entre a e b. Então, dado um x específico, você consegue uma área específica. Então, é uma função que fornece a área associada a uma integral. Essa área, portanto, é sempre g de x. Basta você pegar um x qualquer que você consegue uma área debaixo dessa curva aqui especificamente. Bom, vamos usar essa ideia das funções definidas dessa forma, funções que fornecem a área associada à integral definida dessa forma, para demonstrar um teorema. Então vamos aplicar a ideia desse tipo de função. Uma função que fornece essa área aqui seria uma função g de x definida daquela forma, em que eu tenho aqui um g de x, que é justamente a integral de a até x dessa função f de t, dt. É uma função que fornece sempre essa área. Vamos pegar um segundo ponto. O segundo ponto aqui é além desse x, afastado de um h. Então vamos pegar um ponto aqui. Se esse ponto aqui mede x, esse ponto aqui afastado de h vai ser x mais h. Desse modo, se eu calculo o g do x mais h, que seria essa área daqui até aqui, menos o g de x, que seria essa área daqui até aqui, o que eu vou conseguir é essa área azulzinha aqui, ó.
A área que está entre essas duas áreas. Esse g aqui de x fornece a área, variando esse valor de x aqui. É uma função que o x varia, mas se você pega um valor específico, você consegue determinar. Se eu pego o g de x, seria essa área até aqui. O g de x mais h seria essa área até aqui. Se eu pego essa área grande menos essa área pequena, eu consigo essa área azulzinha que está aqui no meio das duas. Eu posso pensar que a subtração dessa função vai me fornecer exatamente essa área pequenininha aqui no meio das duas áreas que a gente tem ali. Pensando em termos de integral, que é a área debaixo da curva, eu posso pensar que eu estou calculando a integral dessa função para essa área aqui, do a até o x mais h. Então eu posso pensar que isso aqui é a integral do a até esse ponto aqui, x mais h, dessa função f de t dt. Isso aqui dá justamente essa área, a área debaixo dessa curva de a até x mais h. Eu posso pensar na área também em função da integral assim, não só em função da função que a gente tem. Menos, e a área, que é o g de x, seria essa área aqui, que eu posso pensar em termos de integral, daquela forma ali, vai ficar a integral de a até x do f de t dt. Então eu posso expressar essa áreazinha aqui dessa forma, ou essa áreazinha aqui dessa forma, subtração dessas integrais. Integral daqui, daqui até aqui, menos a integral daqui até aqui, que vai me fornecer essa área debaixo da curva. Essa integral aqui, ó, essa integral aqui, eu posso dividir ela em duas. Por quê? Porque ele está me dando a integral de a até x mais h, daqui até aqui, essa área toda. Eu posso dividir ela em duas. Posso dividir ela nessa integral, mais a integral que me fornece essa área vermelha, mais a integral que me fornece essa área azul. Então, eu posso reescrever esse termo aqui, ó, como a integral de a até x, integral de a até x, do f de t dt. Isso aqui me fornece justamente a área debaixo da curva do a até o x, mais essa áreazinha aqui, que vai ser a integral de x até x mais h. A integral de x até x mais h. Isso aqui me fornece justamente essa área aqui, debaixo da curva, f de t dt. E o outro pedaço eu copio lá, menos a integral de a até x do f de t dt. Então, percebam que eu posso cancelar esse termo aqui que é igual com esse termo aqui que é igual. E eu vou conseguir exatamente aquela areazinha que eu quero lá, que é a integral de x até x mais h do f de t dt. Ou, em outras palavras, esse termo aqui pode ser escrito dessa forma. Ou, aplicado lá naquela função g, menos a função h, que vai dar exatamente aquela forma, eu posso escrever que a integral de x até x mais h, f de t dt. Então, essa igualdade que eu queria determinar para a gente poder prosseguir. Bom, para a gente seguir lá no que a gente precisa, para a gente sair desse ponto aqui, vamos usar um teorema lá dos gráficos, chamado Teorema do Valor Extremo, que eu não passei ele porque a gente usa ele agora, mas ele é mais ou menos intuitivo de se dizer. Está dizendo o seguinte, que se eu tenho uma função contínua f em um intervalo AB, como esses três exemplos aqui, f assume um valor de máximo absoluto num f de c e de mínimo absoluto num f de d em algum número de c e d. Em algum número c e d que dá no intervalo. Está dizendo o seguinte, que dado uma função contínua em um intervalo, em algum ponto dentro desse intervalo ela vai assumir um valor de máximo e em algum ponto ela vai assumir um valor de mínimo. É só isso que está dizendo. Nesse caso aqui, desse exemplo, o meu ponto que eu estou chamando de máximo aqui é o c, meu ponto c seria isso aqui, e o meu f de c seria esse valor aqui, ó, que seria o máximo dessa função. E o mínimo seria aqui, ó. Então, entre a e b tem um valor de máximo, estou chamando de máximo c ou de mínimo d, que seria o f de d, dentro do intervalo fechado. Se você tem uma função desse tipo aqui, o valor de máximo dela seria aqui, seria o meu c aqui, e o valor de mínimo seria num dos extremos. Então, pelo menos nenhum dos extremos vai acontecer. Aqui o meu ponto D seria igual ao meu ponto B. Aqui eu tenho uma que tem dois pontos de máximo, são iguais, no nome do desenho que eu copiei era para ser iguais. Então, eles podem ter mais de um se eles forem iguais, e tem um ponto de mínimo aqui. Então, basicamente é isso. Então, é mais ou menos intuitivo, né? Se você tem uma função contínua entre A e B, dentro desse intervalo, existe lá dois valores em que a função assume um valor de máximo e tem um valor em que a função assume um valor de mínimo dentro daquele intervalo. Isso pode acontecer no meio da função, pode acontecer num dos extremos, em algum caso desse. Então, esse é o teorema do valor extremo. Então, vamos voltar lá para o nossa conclusão da integral. Então, a gente saiu dessa ideia aqui e chegou nessa equivalência. Eu tenho que esse g de x mais h, que seria essa área aqui, menos o g de x menos h, é igual à integral desse termo aqui, x até o x mais h. Dessa forma aqui. Seja h um número positivo. Vamos pegar aqui um h
seja um número H positivo. Tudo que eu fizer aqui também vale para o negativo, mas aí seria outro caminho para demonstração, mas é equivalente. Eu vou fazer só para o positivo, que é o mais simples. Eu quero dividir essa igualdade aqui por 1 sobre H por H dos dois lados. Vou multiplicar por 1 sobre H dos dois lados. Vamos multiplicar esse lado de cá por 1 sobre H. Vamos multiplicar esse lado de cá por 1 sobre H. Então, a minha expressão vai ficar G de x mais H menos G de x sobre H igual a 1 sobre H, que multiplica aquela integral ali que a gente conseguiu. X mais H, f de t dx. Vamos guardar esse resultado aqui. Vamos guardar essa igualdade que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Vamos pensar nessa função. Deixa eu fazer uma função mais complexa um pouco, que vai ficar mais fácil de ver. Mais complexo, falo assim, com mais subidas e descidas entre esse x mais h. A gente está trabalhando aqui é uma função desse tipo. Vamos imaginar que entre o x e o h, vou fazer ele mais espaçado para a gente poder pensar a função. Ela está fazendo algo do tipo assim. Vamos pensar que aqui é o x, aqui é o x mais h, e os valores extremos lá. Aqui é o b, aqui é o a. Só refazer aquela expressão um pouco mais espaçado para a gente poder ver aqui. Aqui está o y igual a f de t. Bom, vamos pensar aqui o seguinte. Então, pelo teorema do valor extremo, aquele que a gente acabou de ver, esse aqui, se eu tenho uma função contínua em um determinado intervalo, no caso que o intervalo que eu quero é x e x mais y, ela vai ter um valor de máximo e um valor de mínimo lá dentro. Aqui eu enxergo, né? Eu tenho aqui um valor de máximo e um valor de mínimo nesse pedacinho aqui, ó. O valor de mínimo seria aqui. Vou chamar aqui de u. Tem esse valor de mínimo de u, então esse pedacinho aqui mede f de u. E você tem um valor de máximo nesse intervalo aqui no extremo, né? Esse valor de máximo seria aqui, ó. Vou chamar aqui de v. E esse aqui vai ser o f de v, o f de x mais y. Então, eu assumo o valor de mínimo e o valor de máximo, com o teorema do valor extremo x. E eu sei que, se eu faço, lembrando que isso aqui mede h, ó, esse pedaço aqui mede h. Se eu faço, deixa eu fazer um mínimo separado aqui para não ficar muito bagunçado. Vou copiar essa função aqui. Copiar ela exatamente aqui. BA. Então tem aqui um valor de x, um pedaço aqui. E aqui tinha um mínimo no valor de u, onde aqui media f de u e você tinha aqui o x mais h. Essa área aqui vai me fornecer a expressão a integral de x até x mais h do f de t dt, me dá essa área aqui toda, ó. Essa área do x até o x mais h, debaixo da curva. Eu tenho o y igual a f de t. Então, a integral de x até x mais h me dá essa área inteira aqui, ó. Tudo está debaixo dessa curva. Se eu multiplico essa distância aqui daqui até aqui é h, né? Isso aqui é x, aqui é x mais h, esse pedaço mede h. Se eu multiplico esse f de u por esse h, o que eu estou conseguindo é uma área de um retângulo assim, né? De altura f de u e de largura h. Então, esse retângulo aqui, ó, esse retângulo aqui preto, é um retângulo de base h e de altura f de u, sendo u aqui o ponto de mínimo. Então, eu sei que essa integral aqui, ela me dá um valor maior do que a área desse retângulo. Porque a integral me dá a área completa, inclusive com esse pedacinho aqui que ficou de fora. A área do retângulo, que seria h vezes f de u, me dá essa área aqui que é menor do que a área debaixo da curva. Então, eu posso pensar nessa desigualdade aqui, que isso aqui é menor ou igual a h vezes f de u. Ou f de u vezes h. F de u vezes h. Lembrando que u é o ponto de mínimo. Se eu pensar isso no máximo, deixa eu fazer aqui separado para não ficar muito rabiscado. Vou copiar aqui a função de novo.
No caso, eu tinha feito com o x mais h sem um valor, o máximo sem um valor extremo, né? Então, vou manter assim. Eu tenho aqui o x, tem aqui o x mais h. Aqui o valor de máximo estava dando aqui, né? E eu chamei isso aqui de v, esse ponto de máximo, ponto u de mínimo, ponto v de máximo, onde esse pedaço aqui todo mede f de v. Mesmo raciocínio, se eu faço h, que é essa distância aqui, vezes o f de v, eu vou conseguir a área desse retângulo aqui, ó. A área desse retângulo aqui, ó. Que diferente do anterior, que era um retângulo que tinha uma área menor do que a área debaixo da curva, aqui eu tenho um retângulo que excede a área debaixo da curva. Então, se eu tenho aqui a integral de x até x mais h, do f de t dt, isso aqui é menor do que a área desse retângulo, que eu calculo como? Multiplicando o h pelo f de v, ou f de v vezes o h. O h vezes o f de v. Então, vamos juntar essas duas desigualdades numa só. Tenho que o f de u vezes o h é menor que a integral que me fornece a área debaixo da curva. E tenho que o f de v vezes o h é maior do que essa área debaixo da curva. Então, o que eu tenho aqui é a seguinte desigualdade. Eu tenho que o f de u, que é o ponto de mínimo, vezes h, é menor que a integral de x até x mais h do f de t dt, que por sua vez é menor que o f de v, que é o ponto de máximo, vezes h. Então, eu tenho essa sequência de desigualdades aqui, baseadas nessa simples ideia de construir um retângulo debaixo lá do pedaço que eu quero, entre x e x mais h. Como h é um número positivo, eu posso dividir a desigualdade sem alterar a ordem dos sinais por h dos três membros aqui. E eu posso reescrever essa desigualdade que a gente conseguiu da seguinte forma. Posso cortar aqui com aqui, vai ficar f de u é menor ou igual. Isso aqui sobre h fica 1 sobre h multiplicado, né? A integral de x, x mais h, f de t dt, menor ou igual, posso cortar isso com esse, o f de v. Então, eu tenho essa desigualdade aqui. Percebam que aqui no meio da desigualdade, esse termo aqui, a gente conseguiu exatamente o que a gente tinha feito anteriormente. A gente tinha conseguido esse termo aqui, que é igual a essa expressão. Então, eu posso trocar essa expressão daquela desigualdade por isso aqui. Então, trocando, eu tenho que o f de u é menor ou igual. Agora, ao invés de escrever essa integral aqui, eu vou escrever g de x mais h menos g de x sobre h. G de x mais h menos o g de x sobre h menor ou igual o f de v. E é dessa desigualdade aqui que eu vou partir o resultado que eu quero. Agora eu quero fazer esse h bem pequenininho. Esse h aqui. Eu tenho que aqui o u é um ponto de mínimo no intervalo. Esse intervalo aqui é o intervalo de x mais... Aqui é x, aqui é x mais h. Esse intervalo espaçado de h. Eu tenho aqui um ponto de mínimo no u, um ponto de máximo no v. Eu vou fazer esse h agora bem pequenininho. Ou quero fazer ele tendendo a zero. Nessa desigualdade aqui, se eu faço isso, vou colocar ela aqui em cima. Eu quero fazer o limite com h tendendo a zero aqui, tendendo a zero aqui, tendendo a zero aqui. Então vai ficar o limite com h tendendo a zero do f de u menor ou igual ao limite com h tendendo a zero g de x mais h menos g de x sobre h e o limite com h tendendo a zero de f de v. Então, só apliquei o h tendendo a zero nesses três termos aqui. Quero saber o que acontece. Perceba, quando o h tende a zero, esse ponto de mínimo aqui, ele vai aproximando. Ele sempre vai ter um valor de mínimo, né, pelo teorema do valor extremo. Se você tem um intervalo em que a função é contínua, sempre vai ter um valor de mínimo, um valor de máximo. Pode ser nos extremos ou não. Mas se você faz esse h cada vez menor, o que acontece é que esse u fica cada vez mais perto do x, né? Isso aqui vai ficando sempre... O u e o v e o x vão coincidindo um com o outro. Então, se eu faço aqui o limite com h tendendo a zero dessa função, é como se eu fizesse esse u cada vez mais perto do x. É como se eu fizesse o limite dessa função com o u tendendo a x. Ou seja, isso aqui vai tender ao f de x, a própria aplicação do f de x lá na função. A mesma coisa acontece aqui no outro extremo. Se eu faço o limite com h tendendo a zero, o valor de máximo também tende ao x.
o f de v. É a mesma coisa que fazer o limite com v tendendo a x do f de v. Isso aqui vai tender o f de x também. E aqui dentro, eu já consegui que esse pedaço aqui está indo para f de x, nesse limite. Esse pedaço aqui está indo para o f de x também. Ou seja, pelo teorema do confronto, lembra o teorema do confronto do sanduíche? Pelo teorema do confronto, se os extremos de uma desigualdade aqui, de um limite, estão todos indo para f de x, o do meio também tem que ir para x, né? O limite com h tendendo a zero do g de x mais h menos o g de x sobre h tem que ser também o f de x. No entanto, o que é isso aqui? Não sei se vocês lembram da definição de derivada. A definição de derivada é o seguinte: se eu tenho aqui um g de x mais h menos o g de x sobre h com esse h indo para zero, isso aqui é justamente a derivada da função g. Isso aqui também é igual ao g'. Ou, em outras palavras, a gente conclui que o g' de x é igual ao f de x. Ou que a derivada e a integral têm uma relação interna entre si, em que você consegue ela. Isso é o chamado teorema fundamental do cálculo. Essa relação entre derivada e integral é chamado teorema fundamental do cálculo. A gente vai usar ele o tempo todo a partir de agora. Aliás, essa aqui é a parte 1 do teorema fundamental do cálculo. Se você tem uma função desse tipo, contínua no intervalo entre A e B, e diferenciável fora dos extremos, o g' de x é igual ao f de x. Se você tem uma função desse tipo, que a função é fornecida por uma integral, a derivada dessa função da própria função que está lá dentro. Existe uma relação entre derivada e integral. Então, essa é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo que a gente precisava. Segunda parte, para a gente poder aplicar de fato essa ideia. Ou seja, g é uma função dessa que a gente viu. Seja g de x, uma função definida dessa forma. Vai de um a até um x. A gente fez ela desde o começo, né? Essa função aqui. Esse tipo de função vai de um a até um x, que vai fornecendo a área debaixo da curva de um a até um x, de uma função que é contínua entre a e b. Um f de t, um dt. Pela parte 1 do teorema fundamental do cálculo que a gente acabou de ver, eu tenho que, se isso aqui acontece, o g' é igual ao f. Se isso aqui acontece, pela primeira parte do teorema fundamental do cálculo, o g' de x é igual ao f de x. O g' de x é igual ao f de x. Ou, em outras palavras, o g é a antiderivada de f. Por quê? Porque é aquela função que sou derivada a ela. Então, tem uma relação aqui entre essa função e essa pela derivação. Eu tenho que essa função aqui é a antiderivada dessa aqui, pela parte 1 do teorema fundamental do cálculo que a gente acabou de demonstrar. Se isso acontece, o g é a antiderivada do f, ou seja, a derivada do g é diretamente o próprio f. A ideia de antiderivada que a gente já viu. Sabendo disso, olha o que acontece. Se eu pego essa antiderivada do f, que é a função g, e aplico ela no valor a, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou substituir x por a. Vai ficar o f de a até a do f de t dt. O f, quando você não varia aqui os limites de integração, o f de a até a, isso aqui dá zero, né? Porque não tem área, né? Não tem área. Começa no a e termina no a. Se eu calculo o g de b, isso aqui vai ficar de a no lugar do x até o b, de f de t dt. Desse modo, observem que se eu subtrair a função aplicada no b menos a função aplicada no a, como isso aqui deu zero, isso aqui vai dar justamente a integral de a até b do f de t dt. É esse o resultado aqui que prova a parte 2 do teorema do cálculo. Só que é pouco usual a gente trabalhar, a gente pode trabalhar com esse termo aqui sendo x, para a gente trabalhar com a variável que a gente está habituado. Posso trocar esse termo por x e termo por x, com essa desigualdade.
Lembrando que eu tenho aqui uma relação entre uma função e a sua antiderivada. O que está dizendo aqui é o seguinte, para você calcular a integral de uma função, basta se associá-la com a sua antiderivada aplicada nesse extremo e a sua antiderivada aplicada nesse. Ou, traduzindo de forma mais prática, a segunda parte do teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, que se você tem uma função contínua f, a integral definida dela, lembra que a gente estava querendo achar um método para calcular a integral sem precisar saber as formas, calcular a área das formas que as curvas montam lá embaixo, né? Porque a gente só conseguiu para triângulo e para circunferência. Com esse procedimento que a gente consegue calcular a área debaixo de qualquer curva. Como? Se eu tenho a integral definida de a até b de uma função, basta eu conhecer a antiderivada dela e aplicar a antiderivada nesse extremo e subtrair da antiderivada nesse extremo, que você encontra exatamente o valor da sua integral. Ou seja, a integral e a derivada não só elas têm uma relação entre si, mas como elas são operações inversas uma da outra. Quando você quer calcular uma, você tem que encontrar a outra. Essa é a demonstração algébrica do teorema fundamental do cálculo. Vamos dar um exemplo físico para ver como é que isso é plausível, essa relação entre a derivada e a antiderivada, entre a função e a sua antiderivada. Que na verdade é o exemplo físico que os desenvolvedores do cálculo usaram para poder chegar a essa conclusão, o exemplo do movimento. Se eu tenho uma função velocidade por tempo, vamos pensar que eu tenho uma função velocidade por tempo. Entre o intervalo de A até B. Aqui você tem um V de T. Essa aqui que é a função. Se eu quero calcular a área debaixo dessa curva, da função velocidade por tempo, vou subdividir em um dado número de valores aqui, inteiros, né, separados aqui de um delta x, vou colocar um delta t, porque aqui é t, né? Então cada um aqui está delta t um do outro. Eu vou aplicar esses valores aqui, usando aquela ideia dos retângulos, né? E aqui eu vou conseguir um primeiro retângulo. Aqui eu vou conseguir um segundo retângulo. Aqui eu vou conseguir um terceiro retângulo. Aqui um outro retângulo. E aqui um último retângulo. Para eu poder aproximar essa área debaixo dessa curva. Então eu vou dividir aqui num monte de pontinhos. No caso que eu peguei 1, 2, 3, 4, dividi ele em 5 retângulos, para eu poder estimar a área debaixo dessa curva. O que essa área debaixo da curva vai me fornecer? Bom, para calcular a área, basta eu calcular a área desse retângulo, que vai ser ΔT vezes isso aqui. Isso aqui é a velocidade aplicada nesse ponto 1. Vou chamar aqui ponto T1, T2, T3, T4, aqui seria o T5, aqui seria o T0. É uma ideia que a gente usou lá para usar área entre curva. Se eu fosse estimar a área debaixo dessa curva, como é que ficaria com essa estimativa em que eu coloquei aqui 5 pontinhos? A área debaixo da curva seria esse retângulo aqui que tem base ΔT vezes a função aplicada lá no V. A função é V de T, se eu pegar o ponto T1 aqui vai ficar V de T1. Mais a segunda área vai ficar ΔT, que multiplica V de T2, mais a terceira área, que vai ser ΔT vezes o V de T3, mais a quarta área, que é ΔT vezes um V de T4, mais um ΔT vezes um V de T5. Então isso aqui seria a soma da área desses retângulos. Só que percebam também que, do ponto de vista físico, como isso aqui é uma função velocidade por tempo, isso aqui além da área está fornecendo outra coisa. Esse ΔT seria esse tempo aqui, entre esse instante A e esse instante T1. Isso aqui é o ΔT, o quanto passou de tempo. E esse comprimento aqui do meu retângulo é o T aplicado nessa função V de T, que me deu o V de T1. Isso aqui é justamente a velocidade que ele estava nesse ponto. Eu posso pensar que é uma velocidade média que ele manteve durante todo esse caminho aqui. Se eu multiplico o tempo gasto pela velocidade média, eu vou conseguir mais ou menos o tanto que andou, né? Eu vou conseguir o deslocamento que a partícula fez, ou que o que está deslocando aqui fez, entre A e T1. O ΔT me dá o tempo que gastou, e esse V de T1 me dá uma velocidade, mais ou menos, que ele estava lá. Eu posso considerar que foi uma velocidade média, foi uma velocidade que ele estava nesse ponto aqui. Se eu calculo o segundo tempo, vai ser o ΔT, que vai ser o tempo que gastou entre T1 e T2, um tempo gasto, sobre uma determinada velocidade que ele estava, não é bem a velocidade que ele ficou durante todo o caminho, né, que a velocidade que aumentou,
mas ela ficou mais ou menos em torno disso aqui. E por aí vai. Ou seja, além disso aqui ser uma estimativa da área debaixo da curva, também é uma estimativa do quanto se deslocou. Uma estimativa ruim, né? Porque eu não tenho todas as velocidades. Como é que eu farei para fazer uma estimativa melhor da área e uma estimativa melhor do quanto deslocou? Eu posso reduzir os meus retângulos. Se eu faço esses momentos aqui cada vez menores, eu vou conseguir um intervalo de tempo pequenininho, em que eu vou estar com a velocidade lá que vai estar mais próxima da velocidade no intervalo inteiro. Isso vai me dar uma área cada vez mais precisa e vai me dar um quanto andou em cada intervalo desse cada vez mais preciso. Se eu faço isso infinitamente pequeno, em instantes infinitamente pequenos, eu consigo esse ΔT tendendo a zero. Se eu faço esse ΔT tender a zero, ou seja, se eu faço medidas em cada instante do movimento, eu consigo uma área exatamente igual, né, esses retângulos que vão ficar cada vez mais fininhos, e eu também consigo um deslocamento muito preciso, porque vai me dar o quanto andou com a velocidade que deslocou, mas num instante muito pequeno, que eu não posso nem pensar com a velocidade média, vai ser a velocidade no instante de fato. Só que, diferente do exemplo anterior, que era uma função qualquer, a função v e a função s têm uma relação entre si. Qual é? Eu tenho que a derivada do s, a derivada da posição por tempo, é justamente a velocidade por tempo. Ou a posição é a antiderivada de v. Então, se eu quero calcular a área debaixo dessa função aqui, se eu quero calcular essa área, isso aqui vai ser a integral da função v de t do a até o b. E usando a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, isso me diz o seguinte, que para calcular essa integral eu preciso da antiderivada dessa função aplicada aqui, menos a antiderivada aplicada aqui. Ou seja, a antiderivada da função velocidade por tempo, né, já que a derivada da posição é a velocidade, eu preciso da antiderivada da função derivada essa aplicada no intervalo de cima, menos a antiderivada aplicada no intervalo de baixo. Eu estou usando aqui só o teorema fundamental do cálculo. E o que me dá essa subtração aqui? A subtração da posição no instante B menos a posição no instante A. Isso aqui me dá justamente o deslocamento. Né? E quando você quer calcular o deslocamento, você não faz, né, a posição no final menos a posição no começo. Então, a área debaixo da curva aqui da função velocidade por tempo me dá exatamente o deslocamento. E para eu calcular ela, eu preciso justamente de uma relação entre a função e a sua antiderivada. Aqui do ponto de vista físico, talvez fique mais claro por que isso acontece. Moral da história. Derivada e antiderivada, função, a derivada e a integral, elas são operações inversas uma da outra. Elas estão ligadas, né? Por quê? Porque se eu pego uma função, vou colocar a posição por tempo, e eu derivo ela, eu consigo uma função velocidade. Se eu integro a minha função velocidade, eu consigo justamente algo ligado à antiderivada. Então, integral e derivada são operações inversas uma da outra. O que a integral faz, a derivada desfaz, e o que a derivada faz, a integral desfaz. Igual mais e menos, vezes e dividido, raiz e potência, integral e derivada são operações inversas uma da outra. E é isso que o teorema fundamental do cálculo fala. E com essa ferramenta aqui da segunda parte do teorema fundamental do cálculo, eu consigo calcular agora qualquer integral, sem nem mesmo ter que ver a curva. Percebam que as que a gente fez na aula passada, a gente fez uma integral que envolvia uma reta, né, que aí deu um triângulo, né, deu áreas que envolvia triângulos. A gente fez uma que dava um quarto de curva, de um quarto de circunferência, que a gente também usou a geometria euclidiana para calcular. Agora, de posse desse teorema aqui, a gente pode fazer qualquer integral, independente de saber fazer ou não a curva. A gente tem um instrumento para calcular a área de qualquer curva. Basta você, conhecendo a função, determinar a sua antiderivada. Vamos fazer exemplos específicos. Então, vamos começar com esse exemplo aí. Calcule a integral definida. Lembrando que eu tenho esse instrumento agora. O que está pedindo para calcular aqui do ponto de vista geométrico, a gente nem precisaria fazer essa análise, mas é a função x3, que a gente conhece ela. É uma função assim, né? Uma função potência, que a gente trabalhou com ela na primeira parte do curso. Um movimento torto aqui. Essa função é a função x3. Eu quero a área dela entre 0 e 2. Essa é a minha função, ficou muito mal desenhada. Deixa eu fazer ela primeiro, depois eu faço os eixos. Mais ou menos assim. Isso aqui é a função x3.
eu quero calcular a integral entre 0 e 2. Então é essa área aqui. Perceba que é uma área totalmente irregular, né? A função de baixo é uma função cúbica. Não teria como calcular isso, uma fórmula de geometria que a gente permita fazer isso. No entanto, de posse do teorema fundamental do cálculo, a gente consegue fazer isso. Basta fazer o quê? Calcular a antiderivada dessa função e aplicar nesse extremo menos esse. Então vamos calcular a antiderivada. Se a função é x3, a antiderivada, a função que seu derivada é essa, a gente viu uma regrinha lá para fazer isso, né? Ela tem a ver com x elevado a 4, né? Fica 1 sobre a potência mais 1, que é 4, x elevado à potência mais 1, mais uma constante. Então essa aqui é a antiderivada. Como é que eu vou calcular essa integral definida, então? Basta eu aplicar a antiderivada no intervalo de cima menos no intervalo de baixo. Então vou aplicar a antiderivada quando o x for igual a 2, primeiro no de cima, então vai ficar 1 quarto de 2 a quarta mais c, menos quando for embaixo, vai ficar 1 quarto de 0, primeiro quando o x for 2, depois quando o x for 0, de 0 a quarta mais c. Então esse termo aqui vai dar 0, né, porque 0 a quarta vai dar 0, dividido por 4 dá 0. Esse c vai sumir com esse c, vai ficar 1 quarto de 2 a 4, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2 vezes 2, 16. 16 mais c menos 0 menos c. Esse c corta com esse c. 16 por 4, vamos cortar aqui, vai ficar 4, isso aqui vai dar igual a 4. 4 unidades de área. Então essa integral aqui deu exatamente igual a 4. Como é que eu faço isso? Calcular o integral, basta você encontrar a sua antiderivada e aplicar ela no intervalo de cima e diminuir isso da aplicação no intervalo de baixo. No caso aqui deu 4. Percebam que a constante aqui ficou totalmente inútil, né? Toda vez que eu fizer esse procedimento, eu vou calcular a antiderivada que tem sempre uma constante que fica sobrando lá. Se eu fizer ela aplicada em cima menos ela aplicada embaixo, sempre vai ficar c menos c. C menos c. Então, quando a gente for usar na integral definida, a gente não precisa escrever a constante, não. Pode escrever só a antiderivada sem a constante, porque ela vai sumir mesmo. Então, essa área aqui mede igual a 4. Vamos fazer mais uma, fazer essa letra B. Quero calcular a integral definida dessa função, que no caso é uma parábola. Você não precisa ficar esboçando o gráfico, mas está calculando lá a área líquida debaixo de uma curva, de 0 até 1. Bom, então se eu tenho aqui a função que eu quero integrar é a função 1 mais 3x menos x2. A gente já sabe como que eu vou achar a antiderivada. Vou achar a antiderivada dessa função. A função que seu derivado, e sem o c, não vou colocar mais o c. A função que seu derivado dá 1 é o x, que vai ficar mais 3 vezes. X elevado a 1 vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que é 2, x elevado a 2. Menos aqui vai ficar 2, vai ficar 1 sobre 3x3. Não vou colocar o c, não. Então, a antiderivada dessa função, sem a constante, vai ficar x mais 3 meios de x2 menos 1 terço de x3. Está aqui a antiderivada sem o c. Eu vou substituir essa expressão no 1 e depois substituir no 0 e diminuir isso. É usual a gente fazer da seguinte forma. Quando você acha a antiderivada, você escreve ela aqui. Vai ficar x mais 3x2 menos 1 terço de x3. E coloca um colchete aqui com os intervalos de integração. Isso aqui significa que no próximo passo, você vai substituir essa expressão aqui, menos essa expressão aqui. Quando as expressões ficam mais complexas, é bom ter esse passo aqui intermediário. A gente já pode calcular até a antiderivada aqui direto, colocando o colchete e aplicar os intervalos de integração. Os limites de integração. Então, essa expressão aqui vai ser ela aplicada no 1. Então, vai ficar igual a 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1 terço de 1 ao cubo, menos quando for 0, vai ficar 0, mais 3 vezes 0 ao quadrado, menos 1 terço de 0 ao cubo. Isso aqui vai me dar aquela integral definida. Esse termo aqui todo vai zerar, né? Ficou todo multiplicado por 0, isso aqui dá 0. Esse termo aqui deu 1 mais 3 menos 1 terço, que vai ficar igual a 4 menos 1 terço, que é igual a 11 terços. 11 terços é o quê? É o resultado dessa integral definida aqui. Ou seria a área líquida debaixo dessa curva entre os no intervalo de x de 0 até 1. Ok? Então, de posse desse instrumento, do teorema fundamental do cálculo, a gente consegue calcular qualquer integral. Vou fazer mais uma. Vamos querer calcular essa aí.
Então a gente já viu, vamos usar todas as propriedades integral que a gente já viu, né? E de antiderivada. Que se eu tenho uma constante dentro do integrando, no caso aqui é meio vezes 1 sobre x dx, esse meio é uma constante, eu posso tirar ela de dentro. Isso aqui pode ser escrito como meio que multiplica 1 sobre uma integral de 1 até 9 de 1 sobre x dx. Então, essa é a expressão que eu quero integrar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso calcular a antiderivada. Eu não vou ficar escrevendo a antiderivada fora, não, quando for algo mais que dá para a gente fazer de cabeça. Eu vou escrever direto aqui a antiderivada. Então, eu vou escrever direto aqui a antiderivada. Então, esse aqui vai ficar igual a meio que multiplica. Quem que é a função que seu derivado dá 1 sobre x? É o ln do módulo de x. Isso a gente viu as antiderivadas desse tipo de expressão. Isso aqui vai ser aplicado do 1 até o 9. Ou seja, vai ser essa expressão aplicada no 9 menos essa expressão aplicada no 1. Vai ser meio. Eu nem precisaria escrever o meio duas vezes. Vou escrever ele aqui. Meio de ln de módulo de 9 menos meio de ln de módulo de 1. Ln de 1 dá 0, né? Então esse termo aqui vai zerar também. Então nada mais deu do que ln módulo de 9 é 9, um número positivo, sobre 2. Esse aqui é o resultado dessa integral. Não sei como é que é essa curva, mas a área debaixo dela, a área líquida debaixo dela entre 1 e 9 dá ln de 9 sobre 2. Ln de 9 você podia fazer um decimal lá que você pode calcular. Então o desafio aqui agora, da aula de segunda, da primeira aula dessa semana, que é calcular as antiderivadas para a gente poder determinar agora as integrais. Então tem mais um aí. Quero calcular a integral definida de 0 até 1 de 4 sobre 1 mais x2. Esse 4 é uma constante que está ali dentro, né? Eu posso pensar que isso aqui é assim, ó. Integral de 0 até 1 de 4 vezes 1 sobre 1 mais x2 dx. É uma constante, eu posso tirar lá de dentro. Vai ficar 4, a integral de 0 até 1 de 1 sobre 1 mais x2 dx. Quem que é a função que sua derivada dá isso aqui? Lembra que a gente viu naqueles quadros lá de antiderivada, que é basicamente olhar o quadro da derivada ao contrário, né? Nas colunas contrárias. A função que sua derivada dá 1 sobre 1 mais x2 é o arco tangente. Então essa expressão aqui vai ficar igual a 4 vezes o arco tangente de x, cuja derivada é exatamente isso aqui. Isso aqui é a antiderivada dessa expressão, a função que sua derivada é essa. Isso aplicado de 0 até 1. Então vai ficar 4, o arco tangente aplicado no 1, arco tangente de 1, menos 4, arco tangente de 0. Aqui, por coincidência, todos os segundos termos deram 0, mas não é obrigatório, não. O arco tangente de 0 é 0. Então, vai zerar todo o termo. E o arco tangente de 1 é o ângulo cuja tangente dá 1 é 45 graus, ou π sobre 4. Então, vai ficar 4 vezes π sobre 4. Posso cancelar esse com esse. E essa expressão ali dá justamente π. Você não precisa saber fazer a função, não precisa esboçar graficamente. Se você conhece a antiderivada, você consegue calcular a área debaixo dessas curvas, né? Aqui seria uma área debaixo do arco tangente, multiplicado por 4, dá para pelo menos imaginar que área é. Mas é uma área que, nesse caso aqui, dá π. Vamos aplicar agora o conceito de integral definida para resolver essa questão de área. Quero encontrar essa área em vermelho. Perceba que é uma área compreendida aqui, eu vazei um pouquinho, mas essa área só para baixo aqui da reta y igual a 1. E essa curva aqui, que é a raiz quarta de x. Então, eu quero encontrar essa área aqui. Se eu calcular a integral dessa função aqui, de 0 até o valor que encostar aqui, eu vou encontrar a área debaixo da curva. Não é bem a que eu quero. A única coisa que eu vou fazer aqui é encontrar a interseção dessas duas curvas. Dessa reta e dessa curva aqui de x4. Primeiro tem que saber, se eu quero saber qual a interseção do y igual a 1 com o y igual a raiz quarta de x, basta igualar isso, né? Quanto que o raiz quarta de x vai ser igual a 1. Então, se eu levo a 4 dos dois lados, isso aqui vai ser verdade quando x for 1, né? Isso aqui vai ser verdade quando x for 1. Não pode ser menos 1 ali, por causa da raiz de índice 4, mas não interessa que o valor lá para trás não ia adiantar. Então, ela corta aqui o eixo y quando for, o eixo x quando for no 0, até no 1. Bom, como é que eu posso calcular isso? Se eu calculo a integral dessa função aqui, se eu faço esse cálculo aqui, ó, a integral do raiz
quarta de x dx de 0 até 1, eu vou obter essa área aqui, ó. Já ajuda, né? Porque se eu tiver essa área aqui, eu consigo calcular a área do quadrado e subtraio a área do quadrado completo, menos essa, sobra o que a gente quer. Vai ser isso que eu vou fazer. Então, deixa eu calcular essa área aqui primeiro. Vou chamar aqui de área A1, que é a que eu quero, e estou calculando aqui a área A2. Essa área A2, que é a área sobre a curva, que é o que me fornece a integral definida, né? Uma integral daqui até aqui dessa função vai me dar a área projetada no eixo x. No caso aqui, como é uma área sempre positiva, é um valor sempre positivo, né? A função é sempre positiva, então é exatamente a área, a integral coincide com a área. Então, essa área A2 aqui vai ficar igual. Então, a integral de 0 até 1, raiz quarta de x elevado a 1 quarto. Eu posso aplicar aquela regrinha. Vai ficar 1 sobre 1 quarto mais 1. X elevado a 1 quarto mais 1. Sem a constante. Achei que é a antiderivada. De 0 até 1. Então, isso vai ficar igual. 1 quarto mais 1 é 5 quartos. Então, vai ficar 4 quintos de x elevado a 5 quartos. De 0 até 1. Então, vai ser primeiro quando for aplicado no 1. Vai ficar 4 quintos. Vou colocar em evidência aqui. Vai ficar 1 elevado a 5 quartos. Menos 0 elevado a 5 quartos. Vai dar 1. Então, vai ficar 4 quintos. Então, essa área aqui embaixo, ela mede 4 quintos. A gente calculou ela. Como eu quero a área vermelha, eu vou calcular a área inteira do quadrado. A área do quadrado inteira, que é o A1 mais o A2, é igual a um quadrado de lado 1, né? Isso aqui é igual a 1. E o que a gente encontrou aqui agora foi o A2. Então, eu consigo o A1. Eu tenho aqui o A1 mais a área que a gente encontrou, 4 quintos, é igual a 1. Ou seja, vai ser a área do quadrado inteira. A área que a gente está procurando, que é igual a 1, menos a área que a gente encontrou, que é 4 quintos. Ou a área que a gente está procurando vai ser igual a 5, vai ficar 1 quinto. 1 quinto. Então, essa área aqui mede 1 quinto. Unidade de área lá. Então, a gente não pode esquecer nunca que a integral, a gente vai aprender muitas técnicas para resolver algebricamente as integrais, mas não pode esquecer o significado dela. Que ela tem um significado geométrico. Claro que é a área sobre a curva, ou a área líquida sobre a curva. Isso é necessário ter em mente quando a curva passar for negativa em algum momento. Bom, vamos fazer o uso da integral associada à antiderivada para resolver esse exercício aí. Tem uma partícula que se desloca em metros por segundo, segundo essa velocidade aqui. Essa função aqui me fornece a velocidade da partícula em cada instante. E a velocidade varia, não é uma velocidade uniforme, ela varia em cada instante segundo essa função, 3t-5. Sabendo disso, eu quero encontrar o deslocamento da partícula e a distância total percorrida. Vamos fazer o gráfico, como é uma função simples, é uma retinha, vamos fazer o gráfico para a gente poder diferenciar bem esses conceitos. Deslocamento é onde a partícula está no final, menos onde ela está no começo. Isso aqui é o deslocamento. A distância total percorrida você tem que contabilizar quando ela dá para trás, quando ela dá para frente, quando a velocidade for positiva, quando a velocidade for negativa. Tem que contabilizar todo o processo. Então, vamos lembrar aqui. Se eu tenho algo, que está o ponto zero do movimento, que parte aqui do 1. Vamos supor uma partícula isso, que ela parte aqui do 1. Aí ela anda para frente até, sei lá, o 4. Até o 3. Aí ela volta até o menos 2. Aí ela vem até o 4 e para aqui no 4. Então a partícula, vamos supor que fosse isso, não é esse caso não, só para diferenciar o deslocamento da distância total percorrida. Se a partícula partiu de 1, foi até 3, voltou até menos 2 e veio até 4, a distância total percorrida vai ser 2 até chegar aqui, mais 5 até chegar aqui, 7, mais 6 até chegar aqui, 13, não é isso? 2, 5, 7 e 6, 13. Então a distância total percorrida nesse caso que seria 13 metros. No entanto, o deslocamento é o quê? Onde ela está no final, mas onde ela está no começo. Ela parou no 4 e começou no 1, o deslocamento foi de 3. Então essa é a diferença entre deslocamento e distância total percorrida. O deslocamento dessa partícula aqui seria de 3, porque ela parou no 4 e começou no 1, então seria 4 menos 1. E a distância total percorrida seria todo o processo.
Lembrando que daqui até aqui, de 1 até 3, ela estaria com velocidade positiva, que é o que significa velocidade positiva. Velocidade negativa, ela estaria voltando. Velocidade positiva de novo, ela seguiria para lá. Bom, nesse caso aí, para a gente diferenciar, deixa eu fazer o gráfico da velocidade. A função velocidade é uma função simples, né? Gráfico, vou fazer aqui no cantinho. A função V por T. Quando T igual a 0, V igual a menos 5. V igual a menos 5. Então, T igual a 0, V igual a menos 5. Quando V igual a 0, T igual a 3 quintos. Não, a 5 terços. Então, a função assim. Corta aqui no 5 terços e corta aqui no menos 5. Aí, espacinho para lá, passa 5 terços segundos. Então, esse é o movimento. Aqui não teria sentido eu pegar a parte negativa, porque é tempo, né? Esse eixo aqui é o tempo. Então, o que eu observo aqui? Que a velocidade ela é negativa de 0 até 5 terços segundos. Eu não sei quantos segundos é isso. Uma fração de segundos lá. Isso significa que a partícula começou andando no sentido contrário à direção positiva. Se a velocidade é negativa, a partícula assim. Chegou em 5 terços de segundo, ela parou, a velocidade deu 0. Perceba que aqui a velocidade foi diminuindo até dar 0. Então, ela começou com essa velocidade de 5 no sentido para cá, foi se desacelerando até chegar aqui no instante 5 terços e parar, e depois começou a andar nesse sentido, acelerando, aumentando a velocidade. Então é assim que está se comportando a velocidade dessa partícula. Eu quero saber quanto ela andou ao todo de 0 até 3, então de 0 até 3, 3 já está mais para cá, né? E qual foi o deslocamento. Bom, o deslocamento é a posição que ela está no instante 3, menos a posição que ela estava no instante, começa no 0, no instante 0. Esse vai ser o deslocamento. Isso aqui é justamente o que eu consigo integrando a função v de t de 0 até 3. Por quê? Porque a posição por tempo é a antiderivada da função velocidade. Porque se eu derivar a função posição por tempo, dá justamente a velocidade. Então, isso aqui vai dar justamente a antiderivada aplicada nesse pedaço aqui, menos a antiderivada aplicada nesse aqui, que é justamente o cálculo da integral definida. Ou vai ser a área líquida sobre a curva entre 0 e 3. Deixa eu continuar um pouco essa velocidade. Vai estar associado a essas áreas aqui, ó. Se eu calculo essa integral de 0 até 3, o que eu estou conseguindo aqui, integrando essa função de 0 a 3, é a área líquida. É toda a área que está acima menos toda a área que está abaixo. Que no caso vai ser o S de 3 menos o S de 0. Então vamos fazer o deslocamento primeiro, depois a gente preocupa com a distância total percorrida. Então isso aqui vai ficar a integral de 0 até 3 da função velocidade, que é 3t menos 5 dt. Então isso aqui vai ficar 3, a antiderivada de t é 1 sobre 2t ao quadrado, se eu derivar aqui, volta aqui de novo, menos 5t. Sempre que você estiver em dúvida se você fez a antiderivada certa, basta derivar a sua resposta, tem que dar isso aqui. Tem essa vantagem, sempre dá para você conferir, de 0 até 3. Isso aqui vai ficar igual, primeiro aplicado no 3, vai ficar 3 meios de 3 ao quadrado menos 5 vezes 3, menos, vai zerar também todo mundo, vai ficar 3 meios de 0 ao quadrado menos 5 vezes 0. Nesse caso aqui também vai zerar o segundo membro, nem sempre isso vai acontecer. Então vai ficar 3 ao cubo sobre 2, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 meios, menos 15. Ou isso vai ficar igual a 30, 27 menos 30 sobre 2, que vai dar menos 3 meios. Ora, pode dar negativo? Pode. É porque o meu desenho está ruim, né? Mas, na verdade, a área que está abaixo da curva, o meu desenho não está fidedigno, ela é maior do que a área que está acima da curva. Por isso que deu negativo. E quando eu fiz toda a área que está acima e toda a área que está abaixo, a área de baixo está maior. Então, a área líquida ali ela é negativa. Isso significa que a partícula parou de andar antes de onde ela começou. Ela começou a andar assim, fez alguns movimentos, depois ela parou antes. Bom, esse é o deslocamento. 3 meios, né? 1,5. É menos 1,5 metros.
Esse é o deslocamento da partícula entre 0 e 3. Vamos calcular agora a distância total percorrida. A distância total percorrida vai ser tudo que ela andou para frente, mais tudo que ela andou para trás. Não importa se foi para frente ou para trás. Tudo que ela andou para frente, eu vou conseguir calculando essa área aqui, ó. Basta eu calcular, vai dar uma área positiva. Tudo que ela andou para trás, eu preciso dessa área aqui, mas não dela descontada dessa outra. Eu preciso da área mesmo. Só que se eu calculo a integral daqui, ó, deixa eu passar para a folha branca aqui. Se eu calculo a integral de 0 até 5/3 de V de t, eu não vou conseguir essa área aqui, ó. Vou chamar aqui de A1 e A2. Eu não vou conseguir essa área aqui. Eu vou conseguir ela negativa. Se eu calculo isso, o que eu estou conseguindo aqui é menos a área 1. Eu vou conseguir o valor em módulo dela. Não tem área negativa, mas o valor em módulo negativo pode acontecer. Só que negativo, por quê? Porque é uma área que está abaixo do eixo x. Se eu calculo a integral de 5/3, 5/3, que é onde começa, até 3 de V de t, eu consigo essa área aqui, a projeção dela debaixo da chuva. Aí seria a área 2 mesmo. A área 2. No deslocamento, o que eu consegui foi a área 2 menos a área 1, que é a área líquida. Toda a área que está acima menos toda a área que está abaixo. Na distância total percorrida, eu preciso de todas as áreas. Eu preciso do A1 mais o A2. Como é que eu faço para calcular isso? Ora, se eu tenho uma expressão que me dá o menos A1, basta eu colocar o menos lá de fora. Esse A1 aqui vai ser menos a integral de 0 até 5/3 de V de t dt. Porque isso aqui vai me dar menos A1. Quando eu colocar o menos lá de fora, fica mais. Ok? Mais a outra área A2, que é simplesmente essa integral aqui. Integral de 5/3 até 3 de V de t dt. Então, essa expressão aqui vai me dar a distância total percorrida, que é toda a área envolvida. Não importa se é uma expressão que está andando para trás ou para frente. Eu estou somando essa área com essa. Como na integral essa área aqui dá um valor negativo, o valor referente a essa área é negativo, eu coloquei um menos lá de fora para ele ficar positivo. E aí ele fica positivo e eu somo. Então vamos fazer essa integral aqui. Deixa eu copiar aqui numa folha mais organizada. Então a primeira integral vai ficar em menos a integral de 0 até 5/3 da função v, que era 3t menos 5 dt. Então essa aqui é a integral que vai me dar a área 1, que é a área debaixo do eixo, mais a integral de 5/3 até 3, até 3 mesmo, deixa eu ver, até 3, de 3t menos 5 dt. Então isso aqui vai me dar a distância total percorrida. Essa expressão aqui vai me dar a distância total percorrida. Toda a área envolvida. Então, calculando aqui a integral, vai ficar menos... Esse termo aqui vai ficar 3 meios de T2, a gente já fez essa, né? 3 meios de T2, se eu derivar isso aqui dá exatamente isso. Vou deixar esse menos lá de fora. Menos 5t, isso indo de 0 até 5/3, mais, aqui a mesma integral, 3 meios de T2, né, porque se eu derivar 3 meios de T2 dá justamente 3t, menos 5t, indo de 5/3 a 3. Então é essa a expressão. Então vou aplicar aqui a primeira. Aí ficaram duas expressões com duas integrais sendo calculadas simultaneamente. Então vou calcular essa aqui separada e vou somar com essa aqui separada. Então vai ficar primeiro aqui menos, esse menos está lá de fora, a parêntese. A colchete é a parêntese, que primeiro vai ser aplicado um 5/3, vai ficar 3 meios de 5/3 ao quadrado, substitui o tempo 5/3, menos 5 vezes 5/3. Menos, que vai ser isso aqui aplicado no 5/3, menos aplicado no zero. No zero vai ficar tudo zero, né? Vai ficar 3 meios de 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0. Isso vai zerar. Então, esse termo aqui, ó, fechado nesse colchete, é a aplicação da integral definida nessa aqui. Ficou a aplicação no 5/3 e a aplicação no zero. Então, deu isso aqui. Mais esse mais aqui. Deixa eu abrir o colchete aqui. Vai ficar esse termo aplicado no 3. 3 meios, 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3. Apliquei no 3. Menos quando o t for 5/3.
Então vai ficar 3 meios de 5 terços ao quadrado menos 5 vezes 5 terços. 5 terços. Fechei aqui. Então, apliquei esse termo no 3 e esse termo aqui no 5 terços. Vou botar um cara que vai sumir esses termos. Não, não vai não. Que vai ficar igual a... Deixa eu ver se vale a pena juntar eles. Acho que não. Vai ficar menos a colchete. Aqui dentro vai dar 5 ao quadrado, 25 vezes 3, 75. Sobre 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Menos 25 terços. Temos que isso zerou. Mais, aqui vai ficar 3 ao cubo dá 27 meios. Menos 15. Menos esse termo aqui. Então, eu apliquei esse no 3 menos esse no 5 terços. Então, tem que lembrar que esse menos aqui está multiplicando todo esse termo. Ó. Eu vou trocar o sinal lá dentro. Aqui vai ficar 75 18avos também. Com menos de fora vai ficar menos 75 18avos. Esse aqui vai ficar menos, então vai ficar mais com esse menos de fora, 25 terços. Tirando esse sinal aqui agora, vai ficar menos 75 18avos, mais 25 terços, mais 27 meios, menos 15, menos 75 18avos, mais 25 terços. Isso. Percebam o seguinte, o deslocamento pode dar negativo, igual deu aqui. Isso só significa que a partícula andou mais para trás do que para frente. É isso que significa um deslocamento negativo. Ou em termos de área, que a área que está abaixo do eixo, meu desenho aqui está ruim, não está proporcional ao que é de verdade, a área que está debaixo do eixo T aqui é maior do que a área que está acima. Então isso significa ter um deslocamento negativo. A distância total percorrida não pode dar negativo. Se dá negativo é porque você fez algum erro de cálculo. Porque a distância total, você tem que somar todas as distâncias percorridas pela partícula, independente de ser para frente ou para trás, então isso só pode dar positivo. Então isso aqui, se tiver algum erro de cálculo, vai aparecer agora. Esse aqui vai ficar, deixa eu somar essas frações são iguais, que vai ficar 50 terços, tem mais alguma? Não. Mais 27 meios, menos 15, e essas duas também dá. Dá 150, menos 150, 18avos. Somando essa com essa vai ficar menos 75, menos 75 dá 150, né? Isso, 150. Então o mínimo aqui agora, já fiz essa conta aqui, deu... Aqui o mínimo deu 18, ficou 123, quando eu somei tudo isso aqui, então ficou positivo. Que dá 123 por 18, dá 6,83 mais ou menos, 6,83 metros. Então o deslocamento da partícula foi de menos 1,5, ok? Um deslocamento negativo, significa que ela andou mais para trás do que para frente durante todo o processo, de 0 a 3 segundos. E a distância total percorrida foi de 6,8 metros, que é tudo que ela andou para trás, mais tudo que ela andou para frente. Como eu consegui fazer isso? Resolvendo as integrais e lembrando que quando eu calculo uma integral de uma função que está abaixo do eixo x, ela dá o valor em módulo da área, mas o negativo. Por isso que eu coloquei um menos aqui nessa expressão para poder compensar esse sinal. Eu coloquei esse menos aqui porque isso vai me dar justamente essa área abaixo da curva. Ela vai ficar negativa, com menos fica mais. Então isso aí é a aplicação para a gente achar essa relação entre a velocidade e o deslocamento a partir da integral definida. Que o deslocamento está justamente a área debaixo da curva da velocidade. Vamos voltar para as integrais definidas. E aí vai aparecer todo tipo de função lá para a gente poder achar a integral. E aí tem que aprender a achar a antiderivada de todas as funções possíveis que a gente tiver aqui técnicas para fazer ela. Aí tem uma função trigonométrica, cosseno, que multiplica cosseno mais 1, mais seno sobre cossecante. Quero calcular isso de π sobre 4 até π sobre 2.
esse tipo de integral aí você tem que talvez mexer um pouco na função antes. A gente vai ver um capítulo só sobre integrais trigonométricas, técnicas para a gente poder resolver elas. Mas essa aqui eu acho que vai sair mais simples. Vou distribuir esse cosseno primeiro. Vai ficar integral de π sobre 4 até π sobre 2. Distribuindo o cosseno aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais cosseno θ, distribuindo para esse 1, mais seno de θ. Cossecante é o inverso do seno, né? É 1 sobre seno de θ. Isso aqui dθ. Vai ficar integral de π sobre 4 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado mais cosseno de θ mais, aqui conserva de cima multiplica pelo de baixo invertido, vai ficar seno ao quadrado. Vai ficar seno vezes seno dθ. Esses dois termos aqui somados, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. É a identidade fundamental da trigonometria. Então a função é mais simples do que parecia. Π sobre 2, aqui vai ficar 1, esse com esse dá 1, mais cosseno de θ dθ. Aí basta achar a antiderivada agora. A antiderivada de 1 em função de θ vai ser θ. Se fosse de x era x, se fosse de v era v, de θ é θ. A função que seu derivada a cosseno positivo é o seno. Se eu derivar esses termos aqui, vai ficar derivado do θ dá 1, derivado do seno dá cosseno. Não precisa colocar a constante na integral definida. Isso indo de π sobre 4 até π sobre 2. Então, primeiro, quando esse termo aqui for, ou os θs forem π sobre 2, então vai ficar π sobre 2 mais seno de π sobre 2, menos quando for π sobre 4. Vai ficar π sobre 4 mais seno de π sobre 4. Vai ficar π sobre 2, seno de 90 graus é 1, mais 1, menos π sobre 4, menos, com esse menos aqui vai ficar seno de π sobre 4, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então seria essa expressão aí. Vamos ver como é que a gente pode somar ela. Vou deixar um mínimo grandão aqui. Vai ficar 4, então vai ficar 2π mais 4 menos π menos 2 raiz de 2. Ou vai ficar igual a 2π mais... a 2π não, né? 2π menos π vai ficar igual a 1π mais 4 menos 2 raiz de 2 sobre 4. Ou você pode deixar assim, ou você pode calcular o decimal aproximado, usando o π como 3,14 e calculando a raiz de 2. Mas esse aí seria o processo. Então a gente pode mexer na função antes de achar a antiderivada e as identidades trigonométricas que vão ajudar muito a gente simplificar a função antes de integrar. Fazer a integral de 3 mais x raiz de x. Para a gente achar a antiderivada dessa função aí, a gente pode converter primeiro esse termo aqui num x elevado a um número, né? Para a gente usar aquela estratégia do 1 sobre n mais 1, x elevado a n mais 1. Então fica a integral de 0 até 1, de 3 mais x vezes x elevado a meio dx. Então esse aqui vai ficar igual a integral de 0 a 1 de 3 mais x elevado a 1 mais meio dá 3 meios dx. Eu percebo que essa notação está errada, aqui tem que ter um dx sempre. Sempre fica compreendido entre um símbolo integral e nem sempre é dx, né? O dx indica a variável que você está integrando. No caso, como a função é em x, fica dx. Então fica sempre compreendido aqui. Agora sim eu posso calcular a antiderivada. A função que sou derivada a 3 é 3x, né, que sou derivada a 3. E a função que sou derivada a x elevado a 3 meios é 1 sobre 3 meios mais 1. X elevado a 3 meios mais 1. Então aqui é a antiderivada sem a constante. Isso indo de 0 até 1. Eu vou aplicar isso aqui no 1 e depois no 0. Deixa eu melhorar aqui essa forma dela. Vai ficar 3x mais... Aqui vai ficar 5 meios, o inverso vai ficar 2 quintos, de x elevado a 5 meios, 3 meios mais 1, de 0 até 1.
Então, primeiro eu vou aplicar no x igual a 1, então vai ficar 3 vezes 1, mais 2 quintos vezes 1 elevado a 5 meios, menos, quando x for zero também, coincidentemente que sumiu o segundo termo. Então aqui esse termo todo vai zerar, porque vai ficar todo multiplicado por zero, isso nem sempre vai acontecer, mas esses aqui estão acontecendo. Vai ficar 3 mais 2 quintos, que é igual a 17 quintos. Então 17 quintos é o resultado dessa integral aqui. Então mais uma integral. Então perceba, a integral nem sempre tem que estar em x, essa integral aí está em y. Não importa, estou derivando em y, a variável é y. Tem outra coisa que estava lá nas definições, que eu não chamei atenção aqui ainda no exercício, que é o seguinte. O intervalo de integração, está lá nas definições do teorema fundamental, tem que estar no domínio da função. Então, se a integral aqui fosse de 0 até 2, não teria como calcular. Essa integral não existiria. Por quê? Porque essa função não está definida no zero. Então, a função, o intervalo de 1 até 2, todos os números de 1 até 2 tem que estar no domínio dessa função. Como aqui a única restrição é o zero, então não tem problema. Né? Entre 1 até 2, né, esses valores aqui estão todos no domínio da função. Bom, então uma coisa a se verificar previamente, quando se for calcular uma integral definida, é se o intervalo de integração, se os limites de integração aqui, todos os valores que estão nele estão no domínio da função. No caso que está, não tem problema. Bom, então tem que lembrar também o seguinte. A integral da soma é a soma das integrais, igual lá na derivada. A integral do produto é o produto da subtração, é a subtração das integrais, igual lá na derivada também. Agora, do produto e do quociente, não, igual lá na derivada. Então, aqui não é a antiderivada da parte de cima sobre a antiderivada da parte de baixo. Isso aqui não funciona assim. Para eu achar a antiderivada disso aqui, eu vou ter que mexer na função primeiro. Então, para mexer nessa função, eu vou separar essa soma, vai ficar integral. Quando você tiver um termo somado dentro da integral, é bom que você coloque um parêntese, somados, subtraídos, para indicar que está tudo sendo integrado. Então, se eu dividir aqui, vai ficar y sobre y3, mais 5y7 sobre y3, isso aqui, dy, indo de 1 até 2. Então, ainda não está numa forma que a gente consegue calcular a antiderivada, vai ficar de 1 até 2. Aqui eu posso simplificar, vai ficar 1 sobre y2, né? Se eu simplifico esse y com esse y cubo. E se eu simplifico esse 3 com esse 7 aqui, vai ficar 4 mais 5y a 4, a quarta. Assim eu consigo antiderivar tranquilo. Essa aqui ainda posso escrever ela assim, ó, para ficar na forma exata que a gente consegue calcular a antiderivada. y elevado a menos 2 mais 5y4 dy. Então agora sim eu consigo antiderivar com aquela forma. Com aquela fórmula que a gente tem. Vai ficar 1 sobre n mais 1, então vai ficar 1 sobre menos 2 mais 1, vezes y elevado a menos 2 mais 1, você soma mais 1 aqui, mais 1 lá embaixo, mais 5, é mais, né? Isso, mais 5, 1 sobre 4 mais 1, vou escrever aqui para ficar igual ao outro. Y elevado a 4 mais 1. Aqui teria que ter uma constante, se fosse só calcular a antiderivada, mas como a gente vai usar para integral definida, não precisa escrever o mais c, isso indo de 1 até 2. Deixa eu melhorar aqui a forma, que vai ficar menos 1, então vai ficar menos y elevado a menos 1, vai ficar 1 sobre y, né? Porque menos 2 mais 1 fica menos 1, se eu inverto fica 1 sobre y mais 5 sobre 5, vou cortar aqui com aqui, y elevado a 5, isso indo de 1 até 2. Então vai ficar, primeiro quando o y for 2, vai ficar menos 1 sobre 2 mais 2 à quinta, menos quando o y for 1, vai ficar menos 1 sobre 1 mais 1 à quinta. Então apliquei esse termo aqui quando o y foi 2, esse termo aqui quando o y foi 1, e subtrai as duas expressões. Então vai ficar menos meio, mais 2 à quinta, 2, 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32 mil, né? 32, menos, com menos 1 vai ficar mais 1, mais menos 1. Então aqui sumiria, né? Então aqui vai dar 0.
Esse termo aqui vai ficar 64 menos 1, 63 meios. Então o resultado dessa integral aqui é 63 meios. Tem uma integral de uma função exponencial, com a base sendo o número de Euler, e eu quero calcular ela. Para calcular essa integral, eu preciso de achar a função que seu derivado dá essa aqui de dentro. É que não está tão simples. Não está tão simples de encontrar. Eu posso pensar nessa função aqui, ó, da seguinte forma. E de menos 1 até 1. E elevado a x mais 1, eu posso escrever como E elevado a x vezes E elevado a 1. Não é isso? Lembrando que esse dx sempre tem que ir até o momento em que você integra. Né? Ele sempre fica compreendendo a função que vai ser integrada. Porque esse dx ele liga com o símbolo integral, porque ele é uma soma de termos diferenciais. Tudo que a gente está fazendo aqui, implicitamente, tem lá uma área que está sendo fracionada num monte de retângulo fininho, que está sendo somada numa soma infinita de termos infinitamente pequenos. Então, tudo isso aqui está implícito aqui dentro. Nós estamos vendo técnicas algébricas para a gente poder contornar essas análises geométricas mais pormenorizadas e encontrar algebricamente resultados que a gente quer. Então, o dx tem que ir até o final. Então, o que eu fiz foi o seguinte, x mais 1 eu escrevi como E de x vezes E de 1. Se eu fosse conservar a base dos expoentes, dava E elevado a x mais 1. Esse E elevado a 1 é aquele número de Euler, né? O número 2,7. É uma constante que está sendo multiplicada aqui. Esse termo aqui é uma constante. É um número específico. Posso até tirar lá de dentro. Isso vai ficar E que multiplica E elevado a x dx, isso indo de menos 1 até 1. Bom, agora ficou simples, né? Quem que é a função que se eu derivar dá o E de x? Quem que é a antiderivada do E de x? É o próprio E de x. Então aqui vai ficar o E vezes a antiderivada dessa expressão, que é o próprio E de x, né? A função que se eu derivar sem o c, a função que se eu derivar dá o que está lá dentro, isso indo de menos 1 até 1. Isso aqui vai ficar igual. Eu posso escrever a constante e multiplicar. Eu não fiz isso nenhuma. Aqui eu tinha uma constante vezes a antiderivada. Eu apliquei a constante vezes a antiderivada no 1, a constante vezes a antiderivada no 2. Eu posso deixar essa constante em evidência. Vai fazer só essa continha aqui. Vou fazer dessa forma, deixar o E em evidência. Aqui vai ficar essa expressão aplicada no 1 menos essa expressão aplicada no menos 1. E essa é a antiderivada. Deixa eu ver se dá para melhorar ela aqui. Vai ficar E que multiplica E menos 1 sobre E. Posso distribuir aqui. Isso aqui vai ficar E ao quadrado, E vezes E, menos, aqui vai cortar, vai ficar 1. Então, E ao quadrado menos 1, número 2,7 ao quadrado menos 1, é o resultado dessa integral aqui. Não sei como é que é o gráfico dessa função, mas a gente até sabe, né? É o gráfico do E da exponencial deslocado para cá, de uma unidade, entre menos 1 e 1, cujo a área lá de baixo vai dar isso aqui. A área líquida debaixo da curva vai dar isso aqui. Bom, então essa é a ideia principal dessa aula. Essa é uma das ideias principais do cálculo. A relação entre a derivada e a integral, em que para calcular a integral você precisa achar a antiderivada, e que existe uma relação entre derivada e integral em que uma operação inversa da outra, como a gente viu naquele exemplo do deslocamento e da velocidade, né? Você tem uma função posição por tempo, cuja derivada dá a velocidade, e quando você quer calcular a integral da velocidade, um determinado intervalo de A até B, você encontra justamente a antiderivada dela, a função que se derivada a ela. Por causa dessa relação aqui de derivada e antiderivada. Aplicado no intervalo de cima, aplicado no intervalo de baixo. Ou seja, existe uma relação entre derivada e integral dessa forma, uma operação inversa da outra. E se você conhece a antiderivada, você consegue calcular a integral. Porque basta você calcular a antiderivada da função que está aqui dentro, aplicada no intervalo, no limite superior de integração, e a antiderivada do que está aqui dentro e aplicar no limite inferior de integração e subtrair isso. Isso permite você calcular qualquer integral. Isso, do ponto de vista geométrico, tem um significado de ser a área líquida debaixo da curva. E do ponto de vista físico, a gente ainda vai ver. Isso tem um significado também. Igual lá na derivada, a derivada de uma função fornece a inclinação da reta tangente do ponto de vista geométrico. E também fornece a taxa de variação instantânea do ponto de vista físico. É um conceito matemático que tem dois significados. Um significado matemático e um significado físico. Aqui na integral também vai acontecer isso. A integral definida fornece a área líquida debaixo da curva, do ponto de vista geométrico, e também tem um significado físico, que é para isso que a gente estuda, né? Que é para aplicar a integral, que a gente vai ver um pouco mais adiante.
Eu vou deixar uma listinha lá junto com esse vídeo para praticar aí o cálculo das integrais definidas usando a antiderivada. Aquela primeira lista lá que eu coloquei de antiderivada vai ajudar. E na próxima aula a gente continua com mais técnicas de integração e com alguns conceitos associados antes de a gente passar para a parte da aplicação física do conceito de integral.